Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 1. O texto nos diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Vamos até o verso 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos orar neste momento. Curva a sua cabeça. Em reverência à palavra de Deus, diga para o Senhor, baixinho, fala: Senhor, aqui estou, fala comigo. Fala, ora você agora. Senhor, fala o meu coração, eu preciso ouvir a tua voz, toca no meu coração, Senhor. Deus e Pai, mais uma vez nos achegamos à tua palavra. Lemos as Escrituras Sagradas, lemos este texto tão maravilhoso. Pedimos agora que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque no nosso coração. Nós te agradecemos pelos louvores que entoamos, por esse período em que nós dedicamos, cantamos ao Senhor.
Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa, dar as nossas ofertas e dízimos, entregar na tua casa. Nós te louvamos. E agora, ó Pai, suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Ela que será pregada de modo genérico, que venha alcançar cada coração aqui de acordo com o teu santo propósito. E aqui estou eu, ó Deus, como ministro da Tua Palavra, carente de Ti, necessitado do Senhor. Eu tenho a plena convicção, ó Deus, de que eu mesmo sou insuficiente para transmitir, ó Deus, as Escrituras Sagradas de maneira fiel. Então, eu necessito da Tua graça, necessito da Tua capacitação neste momento. Que as minhas debilidades e insuficiências, as minhas inconsistências, ó Deus, não atrapalhem o mover do Teu Santo Espírito, mas que eu seja instrumento em Tuas mãos. Então fala, ó Deus, aos nossos corações e tenha misericórdia de nós, transforma as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor neste momento. Assim oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Qual o contexto imediato aqui? Jesus já havia instituído a ceia, participado da última ceia com seus discípulos, já havia partido o pão, servido o cálice, já havia cantado alguns salmos que eram cantados no período da Páscoa, já havia estado ali com seus discípulos nesse período de devoção ao Senhor, já havia se dirigido aos discípulos, falado para eles, olha, tudo aquilo que estava para acontecer. E agora, pelo que tudo indica, Jesus estava a caminho do Getsemane, ou já estava no Getsemane, ou Getsemane, onde eles costumavam se reunir ali. Ele e os seus discípulos tinham o costume de estarem ali, naquele lugar, para orar, para conversar, bater um papo e também para orar. O local, segundo pessoas que conhecem, já estiveram ali, existem 2 locais que são entendidos como sendo possivelmente o Getsemane. Nesses 2 locais o ambiente é muito agradável. Um deles que é o local onde geralmente os protestantes entendem, de acordo com alguns estudos arqueológicos, entendem que seja o Getsemane, é um lugar de fato muito agradável, E Jesus se reunia ali. Jesus parece que já estava nesse lugar com os seus discípulos. E ele então já havia alertado, já havia falado, por exemplo, que Judas o trairia, e isso já estava definido, e que os demais se dispersariam. Então o coração de Jesus aqui, essa oração que Jesus faz, não é uma oração de alguém, eu acho que eu vou morrer. Não se trata disso. O coração de Jesus estava profundamente mexido. Ele estava profundamente tocado sobre os acontecimentos futuros. Sobre o Getsemane, a prisão, aquilo que aconteceria, o escárnio que aconteceria, o abandono dos seus. Os próprios discípulos que se distanciariam. E os sofrimentos finais que viriam sobre ele. O fato de pessoas baterem na sua face, o fato de colocarem uma coroa de espinhos na sua cabeça, o fato dele ser pregado numa cruz, sofrer a vergonha da cruz, tudo isso já pesava sobre os seus ombros. Então, esta oração, ela foi uma oração carregada de sentimentos. Eu creio que muitos dos irmãos aqui já fizeram orações carregadas de sentimentos. Passando por sofrimentos, passando por lutas terríveis, enfrentando a morte de alguma maneira, enfrentando a dor do desamparo, da traição. Alguns dos sofrimentos que nós enfrentamos nos levam às lágrimas e nos deixam até mesmo desesperados. E nessas horas, quando nós nos voltamos para Deus em oração, nós o fazemos com lágrimas.
nós o fazemos com profunda tristeza. Nós clamamos a Deus: Senhor, tenha misericórdia, olha para a minha vida. É dessa forma que nós fazemos. Então há muito sentimento no nosso coração quando nós oramos debaixo de sofrimento. Agora procura se transportar para esse momento em que Jesus está fazendo esta oração. Aqui não é uma oração qualquer. Aqui Jesus faz 3 súplicas distintas, eu peço a sua atenção. A primeira súplica distinta está nos versos de 1 a 5. Quando Jesus ora por si mesmo, e ele diz ao Pai que ele completou a sua obra que ele recebeu para fazer. A segunda súplica que Jesus faz está nos versos 6 a 19, onde ele ora pelos seus discípulos, ele clama pelos seus discípulos, ele pede ao Pai que o Pai guarde os seus discípulos, que o Pai os santifique, que o Pai os proteja. E a terceira súplica que nós temos aqui, essa súplica está nos versos 20 a 26, onde ele ora por todos os crentes, agora não apenas por aqueles discípulos que ali estavam, mas por aqueles que viriam a crer pelo testemunho, pela pregação desses discípulos. E ele coloca diante do Senhor: olha, Pai, que eles sejam um, que eles sejam unidos, que eles estejam unidos a mim, que eles estejam unidos em nós. Jesus falando com o Pai, e que esses que viriam a crer pudessem participar então da sua glória. Agora, por que Jesus fez essa oração? Por que Jesus estabelece essa oração que nós temos aqui em João capítulo 17? Em primeiro lugar, porque Jesus se preparava para os sofrimentos que estavam por vir. Esse é o primeiro motivo de Jesus orar. Em segundo lugar, porque Jesus pensava nos seus discípulos. Jesus sabia que esses discípulos também passariam por momentos muito difíceis. E essa oração, portanto, serviria como estímulo para esses discípulos continuarem a fazer a obra que eles tinham que fazer. Certamente eles posteriormente pensaram: olha, Jesus orou por nós, ele falou tudo isso na oração, ele deixou muito claro para nós, lembremos das suas palavras. Isso deve apontar para nós, deve ter para nós uma lição muito importante. Se Jesus, sabendo que enfrentaria muitas lutas, orou, se Jesus fez na sua oração, citação dos seus discípulos, que eles também enfrentariam lutas e problemas, nós também devemos orar, nós também devemos clamar a Deus. Diante dos enfrentamentos que nós temos, diante das tribulações que nós sabemos, e algumas delas anunciam para nós, né? Olha, eu estou chegando. Não é assim? No ambiente de trabalho, às vezes, por causa de alguns acontecimentos, é como você tivesse a noção: olha, eu vou passar por muita dificuldade, já sei que a coisa vai ficar feia aqui. Em momentos assim, nós devemos orar. Um parente que adoece gravemente, nós devemos orar. E eu gostaria de analisar esse texto com os irmãos. Eu gostaria de pedir para os irmãos, como sempre, mantenham suas Bíblias abertas. E vamos acompanhar o texto. Nos versos de 1 a 5, o que nós temos aqui é Jesus orando por si mesmo e dizendo ao Pai que ele completou a obra que ele recebeu para fazer. É o que nós temos nos versos de 1 a 5. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna. Jesus recebendo essa autoridade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Todos aqueles que o Pai entregou para ele. Esta é a vida eterna,
que te conheçam, Jesus, o próprio Cristo definindo o que é vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A primeira coisa que nós temos aqui que eu quero destacar é quando ele diz, chegou a hora. Em diversos outros momentos no Evangelho, Jesus corrigia as pessoas, Jesus fugia dos ajuntamentos, Jesus fugia dos momentos em que queriam aclamá-lo rei. E ele dizia, não chegou a minha hora, ainda não é a minha hora. Mas agora era a hora de ele ir para a cruz. Agora era a hora de ele cumprir o plano eterno da redenção. Agora era a hora de ele esmagar a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Agora havia chegado a hora. E ele vai dizer, glorifica teu filho. Isso está no verso 1 e no verso 5. Aqui Cristo não está procurando a glória ou a honra para si mesmo. Não se trata meramente de dizer, Senhor, agora me exalta aí diante de todo mundo. Ele não está falando disso. Aqui Cristo está se referindo à sua glória pré-encarnada. Quando estava junto ao Pai. A glória que ele colocou de lado quando veio à terra para nascer, servir, sofrer, morrer e ressuscitar. É essa glória que ele está falando. Ele não está pedindo para ser meramente exaltado entre os homens. O que ele está pedindo é, Senhor, me restitui àquela condição que eu tinha antes de vir ao mundo. Ele está pedindo que uma vez concluída a sua tarefa, a sua glória pré-encarnada lhe seja restituída de modo que ele volte para junto do Pai. É isso que ele está falando com o Pai. E essa oração, meus irmãos, ela foi feita na presença dos discípulos. Por que Jesus diria tais palavras? Porque ele estava orando na presença dos seus discípulos. E porque essa oração serviria para os discípulos entenderem muito bem ou solidificarem em seus corações quem era Cristo. Os discípulos diriam, vocês lembram que ele orou? Vocês lembram do teor da oração de Jesus? Vocês lembram que ele estava falando, Senhor, ó Pai, que eu volte a estar na tua presença? Que eu volte à mesma condição que eu tinha antes. Portanto, essa oração serviu para aqueles discípulos como um ensinamento ou como lembrança daquilo que Jesus já havia demonstrado para eles. Ele vai falar sobre vida eterna nos versos 2 e 3, como dádiva de Deus, como dádiva do Pai oferecida pelo Filho. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, é o que a palavra de Deus diz. Quem nele crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, é o que a palavra de Deus diz. E aí no verso 4 ele diz, completando a obra, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A salvação, meus irmãos, foi essa obra que o Pai confiou ao Filho, e que ele veio e terminou. Na cruz do Calvário ele bradou, está consumado, ou seja, eu completei a obra. Não resta mais nada a ser feito. Tudo o que precisava ser feito para que o homem fosse salvo, eu fiz. Não há obra que o homem tenha que fazer para ser salvo. Não há. A obra foi feita por Cristo. A salvação não é obra do homem. A salvação não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, mas somente com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Portanto, salvação nada tem a ver com o mérito nosso. Não se trata, ele é bonzinho, ele se rendeu diante de Cristo. Não, a salvação é obra de Cristo, é mérito de Cristo e apenas de Cristo.
Ele toca no nosso coração. Nós somos convencidos da justiça, do pecado e do juízo. E aqueles a quem o Senhor se revela apenas se curvam diante dele e reconhecem: ó Deus, quão precioso és tu, Senhor. E uma vez salvos pela graça de Deus, aí sim nós temos um papel neste mundo. Aí sim nós temos uma obra neste mundo, que é a nossa santificação. Que ainda contamos com a graça do Senhor. Sinergicamente o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, nos capacitando a cada dia para andarmos segundo a sua vontade. Até mesmo para nos santificarmos, nós dependemos do poder do Espírito Santo de Deus. Nenhum homem consegue andar em santidade sem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nenhum homem. É obra sobrenatural. A expressão "estar consumado" significa pelo menos 3 coisas. É uma palavra grega, né, muito conhecida, falada aí, até mesmo o pessoal na internet adora essas expressões gregas. Tetelestai, que significa consumado, né, feito, pronto. Ela era usada quando um pai dava uma missão para o seu filho e este a cumpria. Então ele dizia para o pai: olha pai, está feito, já fiz o que o senhor mandou. Ela era também usada quando se pagava uma nota promissória, né? Pegava-se um carimbo, alguma coisa assim, né? Um selo, e estabelecia ali dizendo: olha, está pago, não tem mais nada para pagar. Não há dívida nenhuma mais, está pago. Tudo que havia para fazer já foi feito, tudo foi pago. E também era usado quando se recebia a escritura de um terreno. Escrevia-se na escritura, né, que ela estava toda ela feita, consumada, não havia mais nada pendente. Isso aqui pertence a fulano de tal. Ponto final. Essa era a expressão "está consumado". E que a gente pode aprender daqui, tirar daqui como lição? Os discípulos, ao ouvirem essas palavras do Senhor Jesus, eles foram conduzidos numa reflexão com relação à pessoa do próprio Cristo, a majestade de Cristo, a glória de Cristo, a divindade de Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Isso lhe foi muito importante no decorrer de sua jornada. Eles precisavam relembrar essas palavras do Senhor Jesus. Quem foi Jesus? O que Jesus fez? Aonde Jesus estava antes de ser encarnado? Antes da sua encarnação, quem era Cristo? Quem foi esse que realizou milagres entre nós? Não foi um profeta qualquer, não foi alguém que veio ao mundo e que passou, fez grande história, mas que morreu. Não! Quem veio ao mundo é o próprio Deus, é o Cristo que desceu da sua glória, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados. E aí, nos versos de 9 a 19, Jesus passa a interceder agora em favor dos seus discípulos. Nos versos de 1 a 5, Jesus intercede, ora ao Pai por si mesmo, e agora ele vai colocar a vida dos seus discípulos diante do Pai. Os discípulos são identificados aqui pelo menos por 4 modos, né? Nos versos 6 a 8, que nós temos, versos 6 a 8 diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Os discípulos aqui são identificados por pessoas que obedecem a palavra de Deus, no verso 6. E Tiago vai dizer que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. Eles são aqueles que aceitaram a palavra de Deus, verso 8. Eles são aqueles que reconheceram a origem divina de Cristo, verso 8. E eles são aqueles que creram que Jesus também foi enviado pelo Pai.
Ou seja, esses discípulos caminharam com Jesus, compreenderam quem era Jesus, obedeceram a Cristo Jesus. Ao contrário dos religiosos da época, fariseus, escribas, os saduceus, aquelas pessoas que ali estavam, que pertenciam, de alguma maneira, estavam envolvidos com a religião judaica. Ao contrário dessa gente toda, os discípulos de Jesus compreenderam muito bem quem era o Senhor Jesus. E aí, ele roga ao Pai para que eles caminhem em unidade. É o que está nos versos 9 a 12. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. O que é que nós temos aqui? Primeiro, há um aspecto teológico que é muito importante entendermos. Está no verso 9, quando eu digo, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo. Olha que interessante. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus estava rogando pelos seus discípulos e não pelo mundo, né? Qualquer que seja a benevolência, meus irmãos, do Senhor Jesus para com a totalidade das pessoas no mundo, sua atividade redentora e sua atividade sacerdotal diz respeito especificamente aos eleitos, é o que está escrito aqui. Aqueles que o Pai lhe deu, é por esses que o Senhor está rogando. O versículo 9, portanto, apoia a doutrina da expiação limitada, ou seja, Cristo não morreu por todos, mas morreu por todos aqueles que o Pai lhe deu. Jesus está aqui deixando isso muito claro. Em outros contextos, há outros textos da palavra de Deus e contextos que nos apresentam Jesus diretamente em seu papel dizendo, mostrando, olha, vocês devem orar uns pelos outros, vocês devem orar pelos inimigos, vocês devem orar, né? E a palavra de Deus vai falar que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Ele mesmo instruiu os seus discípulos a isso. Mateus capítulo 5, verso 44, vai falar sobre isso. Lucas capítulo 23, verso 34, vai falar sobre isso. Mas aqui, no seu papel de sumo sacerdote, no seu papel da sua atividade redentora, a intercessão de Jesus é pelos seus, é por aqueles que o Pai lhe deu. E a razão dessa intercessão pelos discípulos é que esses discípulos, conforme o texto, ainda permaneceriam no mundo e enfrentariam muitas tribulações. E por isso eles precisavam dessa intercessão do Senhor Jesus. E aí Jesus fala da sua unidade com o Pai e da necessária unidade dos seus discípulos. Nos versos 10 a 12. Jesus aponta, olha, eu e o Pai somos um. E ele vai falar da necessidade de que esses discípulos devem permanecer unidos, da mesma maneira que ele e o Pai também eram unidos. E aí ele pede que o Pai os proteja. Mas protegê-los de quem? Ou do quê? Por que ele está falando isso? Que o Senhor venha protegê-los? A razão disso, meus irmãos, ele vai falar, olha, eles precisam ser protegidos do mundo, eles precisam ser protegidos do diabo e eles precisam também ser protegidos de si mesmos. E por que eu estou falando isso? Porque já havia surgido no meio deles quem seria, eles questionavam entre eles, quem será o maior no reino dos céus? Essa era a pergunta que ficava entre eles. Ele já havia surgido no meio deles uma coisinha. É como se o Jean e o Renato, o Carlos, o Rui,
Os 4 aí conversando. E aí, quem vai ser o maior nessa história? Quem é o maior aqui na igreja? Quem é o melhor? Né? É a preocupação de querer se destacar. É a preocupação entre eles. Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é o líder? E não é algo comum a nós, seres humanos? É comum. Aqui, dentro de um contexto mais amplo, né? Vamos pensar aqui na vida. Os clubes aí da Série A, o pessoal que está jogando, do futebol. Vamos criar uma liga, CBF, tá? Vamos deixar a CBF de lado. Vamos criar uma liga independente, né? E vai dar tudo certo. O dinheiro vai ser repartido entre nós. Vamos tirar a CBF no meio desse negócio que ela está tumultuando tudo. Aí todo mundo, vamos embora, vamos marcar reunião, aquela coisa toda. Aí tem sempre aquele, não, quem vai liderar essa liga sou eu. Tá aí o Flamengo. O meu Flamengo. Tá aí o Corinthians e o Renato. Eu não entendo como carioca se mete a ser corintiano. Não dá para entender essas coisas. Não, tem que ser comigo. E não é diferente no meio do corpo de Cristo, não é diferente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não foi diferente entre os discípulos do Senhor Jesus. Quem é o maior nessa história? Deviam ter olhado para Pedro. Pedro está se destacando demais. Está falando muito. Tudo esse cara levanta a mão primeiro. Não tem esse negócio da sala de aula? Lembro disso? Tinham sempre aqueles, professor. Aí, quando o professor elogiava, então... Né? Pô, esse cara é inteligente, faz perguntas inteligentes. Havia disputa, meus irmãos, havia vaidade, havia orgulho. O orgulho de ter sido chamado discípulo e posteriormente apóstolo. E eles precisavam combater tudo isso. O mundo apresentaria também para eles muitas tentações. Aliás, muitos da igreja viriam a cair em tentação por causa do mundo. Ceder às paixões por causa do mundo. Ficaram boquiabertos com aquilo que o mundo podia lhes oferecer. Olhe para a história da igreja. Os homens se corrompendo por causa da fama, do dinheiro. Olha para o Brasil, olha para a liderança no Brasil. Quando olhamos para a história da igreja, nós vemos os homens buscando poder, buscando a proeminência. E Jesus está pedindo, orando, Senhor, proteja-os, Pai, proteja-os. E meus irmãos, a unidade da igreja é o desejo expresso de Cristo Jesus. O alvo da oração de Cristo Jesus, da oração mais importante nas Escrituras Sagradas, feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O alvo dessa oração foi pela unidade do povo de Deus, do corpo de Cristo. É a expressão da vontade de Deus, é da vontade do Senhor que o seu povo seja unido. E como discípulos do Senhor Jesus, devemos lutar, batalhar pela unidade da igreja, por essa unidade. E ganhar essa batalha, por vezes, nos exigirá renúncia. Portanto, nos problemas que possam surgir no nosso meio, e problemas surgem, podemos discordar uns dos outros em muitos aspectos. Podemos não gostar do comportamento de um e de outro. Podemos cometer o erro de falar alguma coisa contra o nosso irmão em Cristo. Podemos estabelecer julgamentos infundados sobre outras pessoas, sobre outras igrejas. Estava nesse dia conversando com minha esposa sobre isso. De pessoas que não comungam dos mesmos costumes que eu comungo. Mas que muitas delas foram salvas pelo Evangelho, foram transformadas, são amadas pelo Senhor, são usadas por Deus. Deus as fez igreja.
E, portanto, a unidade é fundamental. Eu preciso trabalhar pela unidade. Por quê? Porque o próprio Cristo orou pela unidade. Então, antes de você falar mal de alguém, lógico, isso aqui é profeticamente, porque ninguém aqui fala mal de ninguém. Antes de você falar mal de alguém, antes de você pensar mal ou fazer qualquer coisa que possa trazer algum tipo de prejuízo para o corpo de Cristo Jesus, lembre-se, Cristo orou pela unidade. Cristo valorizou a unidade. Cristo clamou pela unidade. Então faça aquilo que você precisa fazer para que essa unidade seja preservada. Não deixa ninguém falar mal do pastor. Se tiver alguma coisa contra o pastor, vai até ele, é o que a Bíblia diz. Não deixe ninguém falar do seu irmão. Não porque ele é bonitinho ou bonitinha. Não porque ele é seu melhor amigo ou faz parte daquele círculo, é isso? Círculo mais íntimo. Não. Faça isso porque você ama Cristo. E porque você sabe que é da vontade de Cristo que a igreja caminhe em unidade. E aí Jesus faz outros pedidos com relação aos seus discípulos, versos 13 a 19. Ele vai dizer uma série de coisas. Ele vai dizer, agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da alegria. Olha que interessante. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Primeiro ele roga ao Pai para que os seus discípulos tenham plenitude da alegria. Mas que alegria? Da alegria dele. A alegria que ele tem, o prazer que ele tem, a satisfação que ele tem, aquilo que ele desfruta, ele está pedindo para os seus discípulos, que os seus discípulos também experimentem isso. E meus irmãos, a necessidade que os discípulos tinham dessa alegria de Cristo seria particularmente aguda. Primeiro, a luz da deserção de Judas, isso abalou. Judas caminhou com ele, gente, 3 anos, gente, andando de um lado para o outro. E foi um período de 3 anos intenso, intenso. Não é aquela coisa que por vezes nós temos, né? De encontrar, eu vejo ele eu vejo na quarta-feira e vejo aos domingos, né? Não é assim? Nós geralmente nos vemos assim. Por quê? Porque a Ênia tem as suas atividades, o pastor tem as suas atividades, né? Mas eu não tomo café da manhã com Ênia. Eu ainda não almoço com Ênia. Eu não tomo um café da tarde. Não janto. Né, Ênia? A gente passa a semana se encontrando na quarta-feira aqui na igreja e a gente se encontra no domingo. Apesar do amor, apesar da alegria de podermos servir a Deus juntos, a coisa não chega a ser tão intensa assim como seria. Jesus estivesse aqui entre nós e falasse assim, olha, Ênia, agora você vai andar comigo todos os dias. Ênia abandona, larga tudo. Vira o pastor Evandro larga tudo, André também larga tudo. André é no Bíblia, é isso aí, André. E aí o que acontece? Todos os dias, vamos tomar café junto, vamos orar aqui, vamos lá na praça, vamos evangelizar, vamos expulsar demônios. Aí está cansado, Senhor, vamos descansar um pouquinho, vamos embora, gente, a noite é dia. É dia, a noite está chegando, a gente tem que trabalhar durante o dia. E aquela coisa intensa, 3 anos assim.
todos os dias, fazendo a obra de Deus, expulsando demônios, pregando o evangelho, falando do amor do Pai, todos os dias. Então Judas estava no coração deles. Mas haviam também os acontecimentos futuros, as perseguições que esses discípulos enfrentaram. Então a ideia aqui é que Cristo se regozijava mesmo em meio à incredulidade, afronta, negação, traição. Havia alegria no coração de Jesus. E Jesus está dizendo que eles também tenham alegria mesmo diante dessas coisas. Que eles também possam ser alegres, mesmo passando tribulação, luta, angústia, sendo traídos, perseguidos, sendo tirado deles a liberdade de se pregar a palavra de Deus, ainda assim eles sejam alegres. Mesmo não tendo a conta bancária recheada, eles possam ser alegres em Cristo Jesus. Mesmo não tendo todas as coisas que eles desejam ter neste mundo, por causa de Cristo, eles sejam um povo alegre no mundo. Cristo está pedindo que a mesma alegria que o preenche nos momentos mais agudos, essa alegria também esteja no coração deles. E que tomara a Deus, que você hoje possa dizer que a mesma alegria que houve em Cristo Jesus aqui no mundo, essa mesma alegria também esteja no seu coração. Tomara a Deus que nos seus enfrentamentos você consiga olhar para os céus e falar: Senhor, está brabo, está difícil, mas eu me alegro no Senhor. A alegria que eu tenho, Senhor, não é uma alegria circunstancial, mas acircunstancial. Não é uma alegria que depende daquilo que eu possa conquistar e ter neste mundo, mas a alegria que eu tenho vem do alto. Precisamos dessa alegria de Cristo. Por quê? Porque estamos expostos. Porque passamos por lutas. Porque a coisa às vezes fica difícil para a gente. Fica ou não fica? Tem horas que você fala assim: meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida agora? Quando você monta, pega toda a papelada, você trabalhou durante X anos, aí vai lá, fala: agora eu vou me aposentar e tal, e junta tudo, e quando entrega lá, não, você vai ter que trabalhar mais 8 anos. Mas mudou. Então você chega lá com a papelada: eu contribuí, vou ganhar 5 pratas por mês, aleluia! Aí vou fazer uns biquinhos para melhorar a renda. Chega lá para você: R$2.500. Poxa. E aí você tem um familiar que fica em estado grave, tem a Covid-19 que abala o mundo, tem a afronta, precisa lidar com as ansiedades da vida, tudo isso que massacra o coração, mói o coração da gente. E eu vou dizer para você, nessas horas a gente precisa da alegria do alto, que é dada pelo Senhor, não pelos homens. Porque aquilo que os homens podem fazer uns pelos outros, essas coisas passam, isso passa. Mas a alegria do Senhor, essa permanece. E aí ele vai falar no verso 15 que ele vai orar para que seus discípulos sejam protegidos do maligno. É interessante isso. O Senhor está falando: Senhor, Pai, proteja eles do maligno, no verso 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E por quê? Porque o maligno é um inimigo real, o diabo é um inimigo real, ativo no mundo, ele age no mundo. Ele havia entrado em Judas, que era o filho da perdição. Os discípulos olharam para Judas e falaram assim: puxa vida, esse cara estava conosco, mas ele não era dos nossos verdadeiramente. Mas veja o que o diabo fez na vida dele. Paulo vai dizer, meus irmãos, em Efésios capítulo 6, verso 11, que devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo.
E Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o diabo anda ao nosso redor, buscando a quem possa devorar. Mas o que ele quer devorar? Ele não quer devorar o meu corpo físico. O que Pedro está trazendo aqui é a imagem de leões, que isso era muito comum. Colocavam leões nas arenas e jogavam lá alguns indivíduos para servirem de espetáculo público. Mas Pedro não está se referindo a cristãos que seriam devorados, comidos na sua carne pelo diabo. Mas a referência aqui é que o diabo come ou se alimenta da nossa fé. Ele quer nos enfraquecer na fé. O diabo não pode tirar a vida espiritual dos eleitos, mas ele pode enfraquecer os eleitos. Ele pode nos tornar improdutivos, estéreis, espiritualmente fracos, crentes fracos. E meus irmãos, há muito crente fraco. Crente que não prega, crente que não ora, crente que não jejua, crente que não dá bom testemunho, crente que não salga, que não tempera, que anda pelo mundo. E as pessoas têm surpresas quando fica sabendo que o indivíduo é crente. Ah, você é crente? Eu não sabia. Crente que não se coloca à disposição na igreja para fazer a obra do Senhor. Crente que não se coloca à disposição para aprender um instrumento para servir na casa de Deus. Ó, espetada. Estou só espetando. O negócio aqui é espetar. Crente que não se coloca à disposição para trabalhar na escola bíblica infantil. Crente que não compartilha da sua fé com seus parentes e amigos mais próximos. Crente que quando usa a internet ou as redes sociais não tem um pingo de evangelho ali, que é só falar de governo, de fulano da esquerda, da direita, do meio, do centro, de tudo quanto é canto. Não, vou inventar uma outra via. Fala de tudo, menos do Senhor. O pastor compartilhou um monte de banners aí. Bota lá, varão. Coloca lá, varão. Fala de Jesus. Eu vou ficar botando os versículos bíblicos. Vou encher vocês com versículos bíblicos. Toda semana. Eu preciso de umas 4 horinhas, 3 horinhas para criar alguma coisa. Às vezes fica difícil, a mente fica estéril. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Mas é para você compartilhar, é para você falar do amor de Cristo. O diabo sempre vai procurar agir contra os filhos de Deus. Ele vai preparar ciladas, ele nos tentará, ele fará de tudo para que venhamos nos tornar improdutivos no reino. Sejamos crentes nominais, né? A gente já criticou tanto os católicos, não foi? Você já falou isso? A maioria de nós já falou, pelo amor de Deus. Falando de católico, né? Católico nominal. Católico, mas ele vai à igreja só uma vez por ano. Católico porque ele fez lá a crisma, fez lá a primeira comunhão. Aí ele se diz católico, mas não é católico, não vai à igreja sempre. Mas há muito crente nominal também. Ele aparece na igreja de vez em quando. Ele tem uma Bíblia, sabia? Aliás, ele não tem mais Bíblia, ele tem um smartphone que tem um aplicativo da Bíblia. Então ele tem isso lá. Mas na igreja ele não adora a Deus. Ele não faz questão de ouvir a palavra do Senhor. Ele não testemunha, ele não prega, ele não busca a Deus, ele não ora em casa. Nem no café da manhã ele ora. No almoço, então, é ruim, cheio de fome. Parece um dragão quando vai comer. Não, mas também fica difícil, fica complicado orar, né? Porque tá cheio de colegas de trabalho à minha volta. Sabe como é que é? Abaixa a cabeça, varão. Fala com Deus, Senhor, obrigado por essa refeição. Gente, vamos agradecer aqui a Deus. Não crê em Deus, então tá bom. Quem crê? Ninguém, então eu vou orar. Acabou.
Mas Jesus também roga para que esses discípulos, sejam santificados na palavra, né? A palavra é um instrumento da nossa santificação. Sem o conhecimento da palavra não há crescimento espiritual. Sem conhecimento da Bíblia, não se cresce espiritualmente. Você vai conhecer a igreja, vai conhecer a denominação, vai conhecer o pastor, vai conhecer liderança, vai conhecer algumas questões ligadas à teologia, mas você não terá crescimento espiritual. Dwight Moody disse o seguinte, ele escreveu isso na capa da sua Bíblia. Olha só. Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Está na capa dele, do livro da Bíblia dele. Então, portanto, nós precisamos ser separados, um povo separado para a palavra de Deus. Santificados na palavra é isso. É alguém que anda em santidade, de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras Sagradas. É alguém que se vê separado neste mundo de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas aí Jesus vai falar também algumas outras coisas, versos 14 a 16 e também no verso 19. Ele vai dizer no verso 14 e 16 que nós não somos do mundo. Ele vai dizer no verso 14 que somos odiados pelo mundo. Ou seja, o mundo nos odeia porque nós pertencemos a Cristo. João 15 fala sobre isso. A Bíblia diz que quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Diz ainda que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versos 14 a 16. Acho que ontem falamos isso aqui na GA. Também falamos aqui ontem, em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós não podemos nos conformar, nós não podemos, usamos até uma outra expressão. Quem lembra aí? Oi? Amoldar, né? Que é a expressão que está em NVI. A esse mundo. Mas Jesus também diz uma outra coisa, que nós somos chamados do mundo. Eu falei aqui que a palavra santificar é ser separado. Essa separação não é uma separação geográfica, mas é uma separação moral, mas sobretudo espiritual. Santidade não significa isolamento. Santidade não significa guetificar-se, ou seja, vivermos no nosso gueto, na nossa turminha, entre quatro paredes meramente. Santificar-se não significa perder o contato com outras pessoas. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque existe um risco muito grande de começarmos a perder o contato com as pessoas que nós conhecemos. Nós precisamos estar neste mundo como sal da terra e luz, e precisamos influenciar as pessoas. Precisamos ser o bom perfume de Cristo neste mundo. Precisamos ser luzeiros. E o nosso papel como igreja aqui neste mundo é apresentar o rumo de Deus, é mostrar, olha, o caminho é por aqui. Portanto, o objetivo do cristianismo jamais foi de apartar o homem da vida, mas equipar o homem para a vida, para os enfrentamentos, para uma vida vitoriosa. O cristianismo, ele não nos oferece escapes, mas é o poder de Deus para o enfrentamento na vida. Ser cristão não é escapar do mundo, mas é ser equipado pelo Senhor para viver neste mundo, enfrentando o diabo e os seus anjos. Jesus foi amigo de pecadores. Jesus hospedou e andou com publicanos. Ele se hospedou com publicanos. Ele não se isolou no mundo, pelo contrário. Ele conversou com prostitutas, ele procurou estabelecer vínculos, relacionamentos. Ele pregou para essas pessoas. Ele atraiu pecadores para serem salvos. E qual tem sido a nossa postura neste mundo? Jesus não ora ao Pai pedindo: Senhor, tira a Igreja Cristã Nova Vida da Tijuca do mundo. Não.
Ele não orou pedindo isso. Que nós saibamos muito bem qual é o nosso papel neste mundo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Jesus intercedeu pelos seus discípulos. Intercedeu por aqueles que obedeciam a sua palavra, aqueles que aceitavam a sua palavra, aqueles que o reconheceram. Jesus rogou ao Pai para que os seus discípulos andassem em unidade, que eles amassem uns aos outros. Jesus intercedeu para que o Pai os protegesse do mundo, os protegesse do diabo, mas também os protegesse de si mesmos, porque a vaidade poderia entrar no coração deles, porque o orgulho poderia entrar no coração deles, porque eles precisariam combater todas essas coisas. Então Jesus intercede por eles. Devemos olhar para a nossa unidade, meus amados irmãos. Devemos trabalhar pela nossa unidade. Todos nós, sem exceção de ninguém, todos nós precisamos lutar pela unidade da igreja. Você tem um papel fundamental aqui nesta igreja, de lutar, de fazer o que for possível pela unidade da igreja. Amar o próximo, de aconselhar os seus irmãos, de orientar biblicamente. Mas nosso Senhor Jesus também pediu para que tivéssemos a plenitude da alegria. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Pode ser que hoje você identifique que o seu coração está tomado por muitos problemas, angústias, dores, ansiedades. Então, em nome de Cristo Jesus, a minha oração é para que o seu coração seja tomado pela alegria do alto, que você desfrute da alegria da presença de Deus, que Deus proteja a sua vida do maligno, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não somos deste mundo, meus irmãos. Fomos transformados pela graça de Deus. Vivemos agora para a glória de Deus, mas estamos neste mundo. Os nossos valores não são os valores deste mundo. Mas devemos tomar muito cuidado para não nos afastarmos das pessoas que amamos, das pessoas, até mesmo daquelas que nós não temos tanto um vínculo assim, mas nós só faremos a diferença na vida dessas pessoas se nós nos aproximarmos delas e pregarmos a palavra de Deus, mostrarmos a luz de Jesus para elas. Que o Senhor nos ajude assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor use a nossa vida para a honra e para a glória do nome dEle, em o nome do Senhor Jesus. Fiquemos de pé agora, em nome de Jesus.